Os Barnabitas pertencem a uma ordem religiosa fundada por Santo Antônio Maria Zaccaria, 1502 a 1537, cuja espiritualidade é marcada pela mística da Eucaristia e da cruz. Exercem hoje variados ministérios na Albânia, Argentina, Afeganistão, único sacerdote católico, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Congo, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, Itália, Polônia e Ruanda. Os padres barnabitas surgiram dentro daquele ambiente de contra-reforma em resposta à reforma protestante, século XVI. Está, portanto, localizado num momento de grandes transformações no mundo e de necessidade da reforma da própria igreja, tanto da igreja internamente como da evangelização dos fiéis, que era um pouco transcurada. O nome oficial é Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo. Barnabitas vêm porque eles começaram a trabalhar em Milão, numa igreja dedicada a São Barnabé. Por isso, dali o apelido dele, os Barnabitas, porque não tinham ainda um nome oficial. Depois é que se oficializou esse aí, Clérigos Regulares de São Paulo. Quem teve o carisma e iniciou esse trabalho foi um jovem médico nobre, Antônio Maria Zaccaria, o qual, depois de formado em medicina, preferiu seguir mais adiante, tornando-se, além de médico do corpo, médico da alma. Grande jovem, grande homem, modelo ainda para os nossos dias. No Brasil, trabalham em Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. O Colégio Zaccaria, no Rio de Janeiro, e a Basílica de Nazaré, em Belém do Pará, são dois elementos de grande representatividade na obra dos padres barnabitas. Em virtude de perseguições religiosas, os barnabitas vieram para o Brasil também como parte do amplo movimento de renovação pastoral promovido pelo episcopado brasileiro, quando no início do período republicano a igreja foi separada do Estado e este aprovou a vinda de várias congregações religiosas para atuar em vários campos, desde a educação até a assistência social. A perseguição, isto acontece sempre. Jesus disse expressamente, sem iludir ninguém, aos apóstolos: como tratar a mim, vão tratar a vocês. Se perseguir a mim, vão perseguir a vocês. Isto, ao pé da letra, acontece em todo o século, sempre. E diria até, para ficar fiel ao Evangelho, uma das características, carteira de identidade, da autenticidade da Igreja de Jesus é uma igreja perseguida. Por que perseguida? Porque, por fato do pecado de que falamos, nem todo mundo quer seguir o Evangelho. Jesus, Filho de Deus, a verdade encarnada, veio por amor para salvar os homens. Como é que os homens trataram a ele? Não o aceitaram. O rejeitaram, o torturaram, colocaram na cruz, eliminaram. Esta é a história do pecado dos homens, que preferem a mentira, a hipocrisia, a vida mundana, do que ao caminho de Jesus, que Jesus indicou. Com a diferença que o primeiro caminho mundano leva para a perdição, e o segundo leva para a salvação eterna. Em 2020, a Ordem dos Padres Barnabitas comemora os 117 anos do seu desembarque em terras brasileiras, ocorrido a 21 de agosto de 1903, nos portos de Recife e Belém do Pará. Trazido pelos bispos do Pará e de Olinda, chegaram ao Brasil 10 jovens religiosos de nacionalidades belga, francesa e italiana, que foram divididos em 2 grupos para a realização das missões. No início de sua atuação, os barnabitas desenvolviam suas atividades nas chamadas prelazias, dioceses em fase de formação. Poucos anos depois, a atividade concentrou-se na prestigiosa paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, ponto referencial da vida religiosa católica no Pará, por sediar uma das mais conhecidas festas marianas do Brasil e do mundo,
o Círio de Nazaré, comemoração que reúne anualmente, no segundo domingo de outubro, 2 milhões de peregrinos. A partir de 1909, construíram o mais belo santuário dedicado à Rainha da Amazônia. Os barnabitas construíram esta basílica santuário. Quando aqui chegaram em 1903, havia uma igreja que se vê das redações, das anotações deles, era muito acanhada e não satisfazia assim já o crescimento da devoção nazarena, a quantidade de fiéis. E veio a ideia de se construir uma igreja nova. E partiu-se de uma sugestão de um barnabita que aqui estava visitando, que era de fazer uma reprodução, claro, em miniatura, da Basílica de São Paulo fora dos muros. É toda, só com a diferença das 2 torres que lá não tem e que aqui a Intendência Municipal disse que era bom colocar para poder firmar, digamos assim, mais fortemente o prédio da nova igreja. No norte, a presença barnabita se fez em 2 momentos: com a chegada dos religiosos no início do século e no cuidado com a prelazia do Gurupi, Guamá, em 1928. Uma segunda fase inicia-se a partir de 1928, quando os barnabitas assumiram a prelazia de Nossa Senhora do Rosário do Guamá, atualmente Diocese de Bragança do Pará. Páginas heróicas de apostolado, aliadas a grandes esforços pela promoção social, foram escritas por fileiras de missionários barnabitas. A missão dos barnabitas é, como já disse, ajudar a igreja a se manter sempre em reforma, sempre atualizada, sempre convertida ao Evangelho, porque nós somos todos pecadores e pecadoras. O Papa, os bispos, os padres, as beatas, as santas, quem frequenta a igreja, quem não frequenta, todos são pecadores. E o pecado nos afasta de Deus. É preciso sempre fazer a contra-reforma, isto é, sempre aquele esforço, aquela pressão para que o batizado e a batizada fiquem sempre no caminho de Jesus. Desde que assumiu a paróquia de Nazaré, em 1º de janeiro de 1905, a Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo trabalha sempre visando a manutenção da Basílica Santuário e propagação da devoção a Nossa Senhora de Nazaré, que com o empenho e a dedicação dos padres barnabitas se tornou a maior manifestação de fé mariana do mundo. O Círio de Nazaré e a festividade em honra de nossa padroeira sempre foi caracterizado pela gratidão. Prova disso são os incontáveis carros de ex-votos, ou milagres, como aqui nós chamamos, que representam o agradecimento dos fiéis por bênçãos que alcançaram, de todos os níveis, materiais, espirituais. E sendo assim, esse ano não poderá ser diferente. O Círio do agradecimento, o Círio da alegria, porque Nossa Senhora de Nazaré tem intervido e realizado e quer realizar no meio de nós os seus milagres e as suas bênçãos. Da parte de Deus e da parte de Nossa Senhora, todo acudimento é proporcionado para os seus filhos e filhas. Por isso, o desejo de um feliz, abençoado Círio para nós todos e que renove em nossos corações a alegria de sermos filhos e filhas de Deus muito amados e de Nossa Senhora.